Alô, galera, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso jogo aqui do Conversa de Torcedor e falando sobre a Copa Sul-Americana que aconteceu aí nessa quinta-feira na fase de grupos, sexta rodada no Maracanã. Tivemos aí o Fluminense fazendo um jogo muito seguro e venceu contra o Once Caldas pelo placar de 2-0, os gols marcados pelo Serna e pelo Martinelli. Então, liquidando aí ainda no primeiro tempo. E essa foi a despedida antes do Mundial de Clubes da FIFA, né, que vai ser realizado nesse mês de junho, certo? E vencendo e convencendo, né, diga-se de passagem, né, nem não tendo sofrimentos, né? E essa foi a despedida do Fluminense no Maracanã antes da disputa do Mundial de Clubes da FIFA. Então vamos falar aqui de tudo isso que aconteceu no grupo F, né, que tá aí que terminou na liderança com 13 pontos, o Once Caldas com 12, vai implantar contra a equipe do Santo Antônio Bulu da Bolívia, enfim, que nós vamos estar vendo aí, tá bom, pessoal? Mas vamos falar aqui desse jogo, mas antes disso, pessoal, se inscrevam no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor e não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias no canal do YouTube, terças e quintas-feiras às 6 da tarde no canal do YouTube, repito, e às 11 da manhã no nosso programa ao vivo na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radioNSC.com e pela Rádiosnet, falando sobre a seleção brasileira, futebol carioca, falando do esporte, enfim, tudo para você ficar muito bem informado com as nossas informações e também a opinião de quem entende de esporte para você, tá bom, pessoal? Vamos falar aqui sobre a situação, o time do Fluminense que terminou na liderança do seu grupo, o grupo F, 13 pontos, 11 Caldas com 12 em segundo, vai para os playoffs, repito, contra a equipe do Bulu, né, Santo Antônio Bulu, que foi eliminado da Libertadores, vai disputar aí nos playoffs, e São José, 4 pontos ganhos, ou melhor dizendo, o União Espanhola ficou em terceiro, União Espanhola ficou em terceiro, União Espanhola do Chile em terceiro lugar, né? A equipe chilena com 5 pontos e o time do São José, lanterninha com 4 pontos ganhos. Então, temos aí o jogo contra a equipe do Internacional de Porto Alegre e que vai fazer o seu último jogo, o time do Fluminense vai fazer o seu último jogo antes do Mundial de Clubes, né? Contra o Internacional pelo Brasileiro, nesse domingo às 8h30 da noite, no estádio do Beira-Rio. E temos aí o Once Caldas. O Once Caldas joga contra o Atlético Nacional pelo colombiano, né? Campeonato colombiano às 10h15 da noite. Então temos aí, e o primeiro tempo foi bastante, né? O Fluminense foi bastante, melhor dizendo, intenso nos 10 primeiros minutos. Poderia ter aberto o marcador, tendo uma vantagem interessante logo de cara, né? E depois, na primeira blitz que resultou o gol do Martinelli aos dois, da primeira etapa de pênalti, né? Ou melhor dizendo, do gol do Martinelli aos dois e no pênalti, certo? Anulado e a equipe diminuiu a velocidade, né, nessa ocasião e até teve boas chegadas, diga-se de passagem, boas chegadas, mas usou a posse principalmente para controlar o confronto. E, eventualmente, o Serna ampliou a vantagem, né? Ampliando a contagem. Foi uma etapa inicial com um pouco de desgaste e também de controle. Já a equipe do Once Caldas teve apenas duas boas oportunidades, enquanto tentava forçar os erros da equipe tricolor no primeiro tempo, mas mostrou pouquíssimo repertório. E na segunda etapa, foi bem mais devagar, uma lentidão muito grande. Então, assim, um pouquinho de lentidão que teve aí, melhor dizendo, na segunda etapa. O Once Caldas já até ensaiava uma reação, né, de uma pressão, melhor dizendo, mas faltando uma qualidade maior nas conclusões, certo? E para de fato, né, fazer o Fábio trabalhar. E o Fluminense seguiu administrando a boa vantagem construída, forçando algumas jogadas que davam errado, né? E aí o Renato Portaluppi, o técnico Renato Gaúcho, aproveitando a tranquilidade para poupar alguns titulares, alguns jogadores que são titulares. Martinelli saiu no intervalo, enquanto o Ganso e Thiago Silva ficaram apenas até os 31 da segunda etapa, né, para conseguir administrar a equipe, né, porque temos aí o mundial de Clubes da FIFA, né, diga-se de passagem. Então, temos aí a situação do Fluminense se classificando
na liderança do seu grupo, no grupo F, na Copa Sul-Americana e, consequentemente, tentando conseguir chegar para tentar conseguir, diga-se de passagem, para chegar muito bem no Mundial, com a equipe pronta para conseguir estar, né, bem no Mundial. Então temos aí o time do Fluminense líder do seu grupo com 13, o Once Caldas com os 12, o União Espanhola com 5 pontos ganhos na classificação no grupo F na Sul-Americana e ainda com os 4 pontos ganhos o San José da Bolívia, o último colocado. Então temos aí esse jogo hoje, né? Ou melhor dizendo, nesse domingo às 8h30 entre Inter e Fluminense. O Fluminense tentando buscar, o resultado positivo lá em Porto Alegre para tentar permanecer no pelotão dos primeiros colocados, tentando conseguir talvez a liderança do campeonato, né? Lógico, dependendo dos resultados. Então, nós vamos estar acompanhando nessa disputa entre Inter e Fluminense nesse domingo às 8h30 da noite, nesse último jogo do Fluminense antes do Mundialzão que vai acontecer no mês de junho, lá na terra do Tio Sam, no United States. United States, né? 32 equipes lutando pela taça do Mundialzão, que é inédita, né, nesse ano de 2025, né, uma prévia da Copa do Mundo de 2026. Então vamos ver o que vai acontecer nessa partida de hoje à noite no Beira-Rio. Certo, pessoal? Muito obrigado pela companhia e mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Meus amigos e minhas amigas, se inscrevam no canal do YouTube, compartilhem os nossos vídeos e deixem o seu like, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalecendo nosso trabalho, ativando o sininho das notificações para você receber os nossos vídeos em tempo real e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, hein? Conversa Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, e também acompanhando também no programa ao vivo de todo sábado, às 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, e também acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, pelo site radioNSC.com e pela Rádio Net, acompanhando tudo sobre as informações do seu clube do coração, em primeiro lugar, do futebol do Rio, do esporte em geral, acompanhando tudo sobre o futebol do Rio de Janeiro, do seu clube do coração, do esporte em geral e também da seleção brasileira, com muita informação e também com opinião que você possa entender ouvindo e assistindo, principalmente aí, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos vocês pela companhia, fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Falou, galera, aquele abraço!